versículos 9 ao 20. Um pouquinho extensa a leitura, mas dá para a gente fazer. Amém, meus irmãos? Podemos ler Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 até o 20. Diz assim: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém. Podeis assentar. Sem sombra de dúvidas, o livro mais enigmático da Bíblia Sagrada, de mais difícil interpretação e que leva a muitas compreensões às vezes erradas, sem sombra de dúvidas, é o Apocalipse. Muitos não se atrevem a mergulhar na leitura sistemática, se aprofundar, buscar o livro do Apocalipse, ler o livro, estudar o livro, por conta da sua complexidade. Pois, como nós observamos, desde o começo ali do versículo 1, o apóstolo João escreve dizendo que estas visões que ele teve foram as revelações que Deus deu a Jesus. Jesus entregou ao seu anjo e o anjo as entregou a João. E na ocasião que João teve estas visões, ele estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, por conta da perseguição, como ele mesmo disse aqui escrevendo. O imperador na época, Domiciano, após ter levantado uma forte perseguição contra os cristãos, voltou-se para João e o enviou para esta ilha. Na época, a ilha de Patmos era praticamente deserta, não havia nada por lá. Hoje, a ilha de Patmos é um balneário ali na região da Grécia, mas na época não havia nada ali. E João foi levado para aquela ilha de difícil acesso, não havia possibilidade de ele sair de lá, pois assim funcionava o sistema naquele tempo. As pessoas que o império
achavam que poderia causar algum problema, eles exilavam para ali. E lá na ilha de Patmos, João teve a visão do Apocalipse, as revelações. Posteriormente, ele saiu da ilha de Patmos depois da morte do imperador Domiciano, foi retirado da ilha de Patmos e voltou para a cidade de Éfeso, onde ele residia antes de ser levado para a ilha e tornou a residir depois que voltou da ilha de Patmos, e também onde terminou os seus dias, certo? João, este aqui é o João lá do Evangelho, é o mesmo que escreveu o Evangelho e o mesmo que escreveu as 3 cartas. Era aquele apóstolo mais próximo de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. E quando João já estava na cidade de Éfeso, muito provavelmente ali ele começou a escrever as revelações que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus. A visão que João teve foi estarrecedora. Ele diz que quando ele virou-se para trás e viu um ser semelhante ao Filho do Homem, com os olhos como chama de fogo, e começou a fazer aquela descrição, ele diz que caiu aos seus pés como morto, certo? Aí ouviu a voz do Senhor dizendo o que ele deveria ali fazer, certo? E aqui nesta noite, para a nossa reflexão, nós não iremos entrar na meditação de cada uma daquelas 7 cartas específicas que João escreveu para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Nós iremos fazer aqui um apanhado geral da mensagem contida nestas cartas que foi enviada para as igrejas, certo? Nós iremos fazer aqui uma síntese daquilo que é do conteúdo destas cartas, daquelas cartas, do conteúdo da mensagem do livro do Apocalipse para a igreja dos dias de hoje. Certamente João escreveu esta mensagem àquelas 7 igrejas inicialmente ali. Porém, nós iremos ver, conforme aqui a meditação, que esta mensagem ainda continua autêntica, certo? Então, o que nós queremos nesta noite, com base aqui no que nós lemos, é falar exatamente sobre os aspectos da mensagem de Cristo às igrejas, certo? Os principais aspectos desta mensagem, no geral, no contexto geral, na visão panorâmica, os aspectos desta mensagem para a igreja de Cristo hoje. Amém, meus irmãos? Pois bem, vamos lá. O primeiro aspecto que nós podemos destacar da mensagem apocalíptica, da revelação recebida por João, é que ela é uma mensagem atemporal. O primeiro aspecto da mensagem apocalíptica, daquilo que está descrito no Apocalipse, é que isto aqui é uma mensagem atemporal. Eu dizia agora há pouco que quando João escreve esta mensagem, ele tinha como destinatário primário as 7 igrejas da Ásia Menor. Porém, a mensagem apocalíptica, a mensagem da revelação que João recebeu, ela não se limitou apenas àquelas 7 igrejas da Ásia Menor, mas ela continua sendo autêntica, continua sendo válida, continua sendo real e verdadeira para a igreja de Cristo nos nossos dias. Por isso, nós dizemos que a mensagem aqui de Cristo àquelas igrejas, ela é atemporal. Por quê? Porque ela não está sujeita ao tempo, ela não está limitada a eras, ela não está limitada a prazos de dias. A mensagem que Jesus recebeu de Deus, entregou ao seu anjo, o anjo entregou a João, ela continua sendo autêntica e verdadeira profecia de Deus
para cumprir-se nos dias determinados por Deus para isto. Por isso, meus amados e queridos irmãos, o primeiro aspecto que nós podemos destacar é que esta mensagem não está presa no tempo, ela não ficou lá no passado, ela não ficou retida lá nas igrejas da Ásia Menor, mas ela continuou avançando nos séculos, atravessando eras, atravessando gerações, e ainda hoje a mensagem continua viva, eficaz e falando aos nossos corações. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Existem alguns que dizem que isto que está escrito no livro do Apocalipse já se cumpriu. Existem aqueles que afirmam cabalmente que o que está descrito neste livro da Revelação foi algo que já aconteceu no período da igreja primitiva, que todas as calamidades, que tudo isto aqui que o livro está falando, já se deu lá no tempo da igreja primitiva, a perseguição aos nossos irmãos, e tudo isto já ficou para trás. Mas a palavra de Deus, ela não está retida pelo tempo. A palavra de Deus, ela não pode ser retida pelo tempo, porque a palavra de Deus continua valendo pelos séculos dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Bendito seja Deus. Impérios levantaram-se e caíram, reis levantaram-se e caíram, imperadores levantaram-se e caíram, governos humanos levantaram-se e caíram, mas a palavra de Deus continua firme. Bendito seja o Senhor. A revelação de Cristo para a sua igreja, ela continua viva ainda nos nossos dias. A palavra de Deus, a revelação do Apocalipse, ela não está presa pelo tempo. O tempo não tem condições de reter. Ela não foi somente para a igreja daqueles dias, mas a palavra, a revelação, os mistérios de Deus aqui ainda são para a igreja dos tempos de hoje. Bendito seja Deus. Quem ainda acredita nesta mensagem, levante sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o próprio João escrevendo, ele disse que bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra desta profecia e que as guardam, porque o tempo está chegando. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, a primeira característica da mensagem de Cristo às igrejas é que ela não é ela é atemporal, ela não pode ser retida pelo tempo. Bendito seja o eterno nome do Senhor. A segunda característica da mensagem de Cristo aqui neste contexto geral que nós podemos observar é de uma mensagem de advertência para as igrejas. Diga assim comigo bem forte: a mensagem de Cristo é uma mensagem de advertência. Nós sabemos que foram escritas 7 cartas destinadas àquelas igrejas que nós já citamos aqui, certo? E nós também podemos observar que estas 7 cartas, elas tinham padrões semelhantes. Elas seguiam padrões que assemelhavam umas às outras. Nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que Jesus, falando àquelas igrejas, bendito seja o nome do Senhor, ele deu para João as diretrizes daquilo que João precisava falar especificamente a cada uma das igrejas. Mas também Jesus tomou o cuidado de fazer isto observando os aspectos de cada uma daquelas igrejas. E no geral nós temos uma mensagem de advertência aqui. Observe que quando Jesus fala ali à igreja, e diz: e ao anjo da igreja
escreve: isto diz aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Observe, meus amados e queridos irmãos, que Jesus está tratando diretamente com cada uma das igrejas específicas. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque existe também aí os adeptos do ensino de que Jesus ali estava falando somente com o anjo da igreja, que no caso ali são os pastores. O próprio Jesus Cristo disse, não foi isso? Aqui no versículo 20, leia comigo o versículo 20, ele diz assim, ó: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Quem são as 7 estrelas, meus irmãos? Quem está dizendo aí? Quem são? Leia aí comigo. As 7 estrelas são quem? São os anjos das 7 igrejas. Olha para mim. Anjos aí é o pastor da igreja lá, naquelas igrejas. Existem aqueles que dizem que eram seres celestiais mesmo, anjos celestiais. Não. Há um senso comum, há uma concepção maior de que ali Jesus estava falando ao líder daquelas igrejas. Por conta disso, tem aqueles que dizem que a mensagem aqui era só para o pastor. Não. Porque cada carta, quando termina, Jesus termina dizendo assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor também é igreja. Sim ou não? É. Então a mensagem não é restrita a uma pessoa só. A mensagem é restrita à igreja, é destinada à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Certo? Então vamos lá. Qual foi o primeiro aspecto da mensagem de Jesus? Diga assim comigo: atemporal. Segundo, diga assim comigo: advertência. O segundo aspecto da mensagem de Jesus para a sua igreja é uma mensagem de advertência. Observe que quando Jesus fala a cada uma daquelas igrejas, Jesus as adverte de algum erro que elas estão cometendo. Sim ou não? Sim. Aí quando ele fala, olha, te lembra do teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste. É advertência ou não é? É. Jesus ele começa falando com cada uma das igrejas: olha, isto aqui eu tenho visto que é dessa forma, mas eu tenho contra ti isso. Então vamos lá. Primeiro aqui, por que a mensagem de Cristo ela é uma advertência às igrejas, não só da Ásia, mas para nós também? Diga assim comigo: é uma advertência contra a desobediência. Jesus, quando ele fala às igrejas de uma forma geral, panorâmica, ele adverte aquelas igrejas quanto à prática da desobediência que acontecia naquelas igrejas. Porque ao deixar de cumprir, ao deixar de fazer, ao deixar de obedecer os princípios da palavra, obviamente aquelas igrejas estavam incorrendo no erro, na desobediência. E assim como Jesus advertiu as igrejas de Cristo, as suas igrejas na Ásia Menor, ele continua advertindo-nos hoje contra a prática da desobediência. Ele continua falando com o pastor, continua falando com a igreja: tomemos cuidado com a desobediência. Segundo, a advertência também contra o desvio doutrinário. Tinha igreja lá que estava desviada. Sabiam disso, meus irmãos? Era. Tinha igreja lá que o desvio doutrinário já tinha tomado de conta. Por isso Jesus escreve também advertindo a sua igreja contra o desvio doutrinário. E a mensagem que Cristo falou à sua igreja naqueles dias continua servindo para nós hoje, porque a igreja de Cristo ela precisa ser uma igreja centrada na doutrina santa da palavra de Deus e não uma igreja desviada da doutrina.
Tem muitos por aí. Terceira, advertência contra a tolerância com o pecado. Aí Jesus disse: olha, mas lá no meio lá tem os que toleram a doutrina de Balaão, tem os que toleram Jezabel. Foi assim que ele falou, meus irmãos? Sim ou não? Foi. Ali Jesus estava dando advertência contra o pecado, porque as igrejas da Ásia Menor já haviam incorrido na prática da desobediência, algumas já estavam se enveredando pelos caminhos do desvio doutrinário, e outras já estavam indo mais além e estavam acomodando o pecado entre as suas paredes. E o que é pior, o que é grave. Então, qual é o perigo ali que foi com que Jesus teve que advertir aquelas igrejas? Primeiro, contra a desobediência; segunda, contra o erro doutrinário; e terceiro, contra a tolerância com o pecado. É grave. Mas a mensagem de Cristo Jesus, ela é uma mensagem de advertência. Jesus advertiu a sua igreja naqueles dias e continua advertindo a sua igreja hoje. Bendito seja o nome eterno do Senhor, porque a mensagem continua viva, a mensagem continua falando aos corações, conforme o apóstolo João disse: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que creem, bem-aventurados os que guardam o livro desta profecia, porque o tempo está chegando. Aleluia. Terceiro aspecto da mensagem de Cristo às igrejas. Qual foi o primeiro? Diga comigo: atemporal. Não está preso ao tempo. Qual foi o segundo? Diga comigo: advertência. Qual é o terceiro? Diga assim comigo: instrução. Olha, irmão, Jesus é tão bom que ao mesmo tempo que ele adverte de forma dura as suas igrejas, ele também instrui. Sim ou não? Ele também ensina como a igreja deveria fazer para não cometer os devidos erros que elas estavam cometendo. Sim ou não? Jesus adverte a igreja e diz: olha, volta ao teu primeiro amor. Ali Jesus estava dando a advertência, mas Jesus também estava dando a instrução. E observe que ao terminar de falar com cada igreja, ele fala sobre a recompensa que cada uma daquelas receberiam se fizessem aquilo que ele estava dizendo. Então, em terceiro lugar, a mensagem de Cristo Jesus, ela tem como aspecto instrução. Bendito seja o nome do nosso Deus. Jesus instruiu a sua igreja a respeito dos falsos ensinos, e Jesus instruiu a sua igreja principalmente a permanecer nos princípios cristãos. Bendito seja o Senhor. A mensagem de Cristo às igrejas possuía esses aspectos: primeiro, temporal; segundo, advertência; terceiro, instrução, porque ali Jesus estava instruindo contra a prática do erro, Jesus estava instruindo contra os falsos profetas, Jesus estava instruindo para que os crentes permanecessem cada vez mais firmes na verdade bendita do Evangelho, na verdade santa do cristianismo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso Jesus dá instrução à sua igreja. E o quarto e último aspecto da mensagem de Cristo às suas igrejas é que esta mensagem, ela é uma mensagem que traz edificação. Aleluia. Se nós pegarmos aqui de forma panorâmica toda a mensagem de Cristo aqui na revelação, nós iremos encontrar esses quatro aspectos, essas quatro características. Primeira, ela é atemporal. Segunda, ela é uma mensagem de advertência. Terceira, ela é uma mensagem de instrução. E quarto, é uma mensagem de edificação. Bendito seja Deus. Nós observamos que aqui dentro destas mensagens, no seu aspecto panorâmico, Jesus tratou com a sua igreja desta forma, advertindo-a
que essas igrejas teriam, caso obedecesse, caso fizessem, caso estivessem dispostas a obedecer, a cumprir com aquilo que o Senhor estava dizendo. A mensagem do Apocalipse, ela pode ter sido uma mensagem dura para aquelas igrejas, advertindo-a contra as práticas de desobediência que elas estavam cometendo, mas ela também veio com o bálsamo do céu, mostrando a instrução de Jesus Cristo para a sua vida, a instrução de Jesus Cristo para a igreja dos nossos dias, e assim também a edificação promovida pela palavra de Deus, pela mensagem da revelação de Deus para nós, em nome de Jesus. Recebamos a instrução, a advertência da palavra de Deus. Recebamos a instrução para que por ela também possamos ser edificados. Amém? Vamos louvar a Deus.